Olá, pessoal. Falando sobre a Juliana. Boa tarde a todos aqui dos shorts. Falando sobre a Juliana. Gente, um absurdo. Esse óculos tá me machucando. Achei um absurdo, tá? O que tá acontecendo em toda a parte do turismo, tá? Principalmente na parte do turismo. Não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. O que eu tô percebendo? Que há uma negligência das autoridades. Sim, as autoridades mundial estão negligenciando o que? A segurança da pessoa que está indo no seu país ou na sua cidade, está se divertindo, gastando seu dinheiro, né? Gastando bastante seu dinheiro naquele passeio e não tem um pingo de segurança. Não tem um pingo de segurança, um pingo de suporte. Então a Juliana, não é que ela não morreu por acaso mesmo, ela morreu para dar um alerta às autoridades. Para dar um alerta às autoridades que precisa tomar a frente perante todo o turismo. Aqui do Brasil, internacional, de outros países, porque eu vou te dar um depoimento. Eu já andei de balão e foi horrível a experiência. Minha filha tinha 11 anos, a gente ficou morrendo de medo. É uma experiência que meu marido fez para mim e que ele me deu de presente de aniversário e que eu fiquei assim, boba de ver aquilo. Não tinha uma ambulância, eles saem do balão do local, no local não tinha ambulância. Aí chega num local que não existe local. Eu falei, mas não existe um local certo para você pousar? Não, gente, pousa em qualquer lugar, no terreno dos outros, que é um absurdo. É um absurdo isso, gente. Você paga uma fortuna, porque o meu esposo pagou uma fortuna para me dar um presente, para nos proporcionar perante a família uma coisa bonita, uma coisa legal. E o que aconteceu? Sim, a gente parou no meio de uma barreira, coisa mais horrível, tinha um monte de caca de cavalo, e foi a coisa mais horrível. Eu estava de salto com uma roupa assim bonita, porque eu queria tirar uns stories, fazer um stories bem legal, então eu estava meio social. Gente, e o cara queria que eu passasse na cerca, a gente caiu na casa dos outros, passasse numa cerca, ele abrindo assim a cerca, eu falei, meu, eu não vou passar por aí, eu tô com um vestido caro, eu não vou passar por aí, vai estragar todinha a minha roupa. Sabe aquela cerca que é cheia de coisa, que eu esqueço o nome? Então, assim, chega a ser um absurdo o que as autoridades deixam fazer. E as autoridades que eu tô falando são os prefeitos, são as pessoas regionais, sim, são as pessoas da prefeitura ou do governador que façam uma lei e que exija e que seja fiscalizado. Gente, isso não é só aqui, no deserto do Atacama também. Nós passamos um perrengue. Por quê? Porque nós fomos ver o geyser lá no deserto do Atacama. Minha filha tinha 5 anos, meu marido não pôde ir porque ele estava a trabalho. E aí foi eu e minhas 2 filhas. Legal, bacana. Quando chegou lá, tudo bem. Eu tive que carregar ela no colo. O que o cara falou? Não carrega peso, porque isso pode te acalentar dor de cabeça. Mas eu tive que carregá-la, porque a criança não conseguia andar. O que aconteceu? Eu desci, gente, acho que era 2 horas. 2 horas eu desci vomitando. Essas 2 horas ele tinha que parar de 1 em 1 quilômetro vomitando, porque lá tinha tanta gente, porém não tinha nenhum suporte. Então, gente, lugares de turismo tinha que ser uma lei internacional, uma lei mundial. Aonde tem turismo, a lei a cada tantos quilômetros tem que ter um posto com aparelhos para salvar as pessoas. Você entendeu? Então, assim, aquilo ali, por exemplo, ela ficou para trás da galera dos guias. Gente, primeira coisa, tudo errado. A galera dos guias era para ter, opa, peraí, quantas pessoas tem? Vamos voltar. Tá faltando uma, vamos voltar, vamos parar já. Estamos num lugar totalmente perigoso. Volta já. Então, assim, gente, falta sim as autoridades. Então, aqui é um apelo às autoridades se posicionar perante isso. Porque as autoridades precisam se posicionar. Tá? Então, não é só aqui, tá? Porque eu tô vendo muito acidente de balões. Não é só aqui. É também internacional, tá vendo aí, ó? Então, em todos os lugares eu vejo que não tem que ter uma base, gente. Olha aqui, a menina foi igual eu fui no deserto da Atacama com uma criança, lá tinha idoso, lá tinha várias pessoas, em todo o percurso eu não vi uma ambulância. Uma ambulância.
Então, uma pessoa que eu estava com falta de oxigênio no cérebro, um lugar que é turístico e corre o risco por causa da altitude, mais de 3.000 metros de altitude, corre o risco de faltar oxigênio no cérebro e a pessoa passar mal, por que que não tem? Lá em cima era para ter, durante o caminho, no percurso, era para ter, porque tem um ponto de parada que eles pararam e eu tava passando mal, vomitando igual uma doida, e não tinha também ambulância. Isso chega a ser um absurdo. Então, assim, ganham dinheiro e muito dinheiro com isso. Sim, o nosso país ganha muito dinheiro e também não tem suporte quando as pessoas vão fazer turismo em outra cidade e aí vão lá, não sei aonde, e aí cai, escorrega porque foi visitar uma cachoeira. Gente, tem que ter, é ponto turístico. Peraí, vamos fazer a coisa organizada, vamos fazer a coisa certa. Qual que é a coisa certa? Tem que ter uma ambulância, primeiro de tudo. Tem que ter pelo menos um corpo de bombeiro, um cara lá do corpo de bombeiro, tem que ter com equipamento. Sim, gente, isso acontece um infarto, isso acontece. Gente, tem que ter, até mesmo pro guia. O guia mesmo pode cair, o guia mesmo pode acontecer um monte de coisa. Então é isso. Para mim, a culpa é das autoridades e isso é para alertar as autoridades mundiais de cada país. Sim, fazer uma lei mundial de todos os países, principalmente aqueles que ganham muito dinheiro, gente, porque tem cidades aqui, tipo, cidade que eu fui lá para andar de balão, sim, eu percebo que só tinha baloeiro. Então, ou seja, a fonte de renda da cidade é isso. É trazer as pessoas para andar de balão e aí elas gastam com almoço, gastam nos hotéis, gastam com isso, com aquilo, para ganhar dinheiro. É sobre isso. Gente, tem que ter. Exijam, não vou andar, comecem a exigir. Quando o público começa a exigir, todo mundo começa a se movimentar. Exijam. Se não tem uma ambulância aqui, eu não vou pular de paraquedas. Se não tem uma ambulância aqui, eu não vou andar de balão. Se não tem uma ambulância, tem ambulância? Então eu não vou fazer o passeio. Porque se acontece alguma coisa, tem que ter uma ambulância. Exija. Quando a gente começa a exigir, as autoridades começam a se movimentar. É isso.